Um sorriso, galera, com um sorriso no rosto, com um futebol que não encanta, mas o treinador disse para cobrar resultado, o resultado veio. Antes de mais nada, fui na veia de hoje, feliz, alegre, deixa o like, se inscreve aí, que hoje é um Flanavê com vitória, uma análise com vitória fora de casa, um resultado excelente, vídeo o adversário que o Fluminense enfrentou, vídeo os jogos que o Fluminense fazia fora de casa contra time grande, e dessa vez foi tal qual o jogo do Corinthians, funcionou. O Fluminense teve um misto de sorte, com acertar um pouquinho mais, e o Fluminense saiu vencendo. O jogo contra o Atlético Mineiro irritou muito a gente, né? O jogo contra o Juventude também irritou muito, mas ainda era um caso de jogo contra time grande. Mas enfim, pelo menos. O Botafogo não. O Botafogo foi, pelo que a gente está vendo, foi mais um ponto fora da curva do que uma regra. Mas enfim, o Fluminense vence o jogo, não sai do lugar, né? Continua em quinto, mas a 2 pontos do Palmeiras. O Palmeiras também não joga, então o Fluminense vai estar a 2 pontos do Palmeiras em igualdade de jogos. Mas de qualquer forma, vitória ótima, o Fluminense saiu na frente rápido. Foi engraçado, porque eu estava reclamando do resultado do Cruzeiro, né? O Cruzeiro venceu o Palmeiras com uma agilidade muito grande, fez 2 gols em 4 minutos. No próprio primeiro tempo, direto, você começou o jogo, toma 2. E eu falei, pô, eu não lembro de ter visto o Fluminense fazer isso. Mas, tipo, não foi do mesmo jeito, mas o Fluminense jogou bem. É aquela partida que o Fluminense faz fora de casa. O segundo tempo foi abaixo, mas o primeiro tempo foi muito bom. Sofreu pouco, não, na minha visão não sofreu muito no primeiro tempo, no segundo tempo sofreu um pouco mais, principalmente eu acho que o Borré saiu, o Borré foi um jogador nulo na partida, mas de qualquer forma o Fluminense soube se portar muito bem no primeiro tempo, apesar de uma escalação assim que eu discordei bastante, mas que vem funcionando contra esse tipo de adversário, jogando fora de casa, com 3 volantes, também contra o Corinthians funcionou no segundo tempo. Ele botou os 3 volantes no segundo tempo, mas no primeiro tempo eu acho que não tinha. Mas de qualquer forma, funcionou mais uma vez o esquema com 3 volantes. O Fluminense saiu cedo no placar, 11 minutos. Teve muita tranquilidade para jogar. Falar do primeiro tempo do Samuel Xavier, elogio. Vou elogiar. Hoje o que é de César a gente vai elogiar. É de César, então a gente vai elogiar. Esqueci a gíria, mas enfim. Vou elogiar os caras que eu critico muito. Muda a minha percepção, continuo achando eles ruins. Ou alguns que não dão mais. Mas, por exemplo, Samuel Xavier fez o primeiro tempo muito bom. Talvez porque ficou 2 jogos fora, conseguiu entrar num ritmo mais forte, pode ser. Jogo que não aguenta o segundo tempo. No final do jogo já estava claríssimo isso. No primeiro tempo muito bom do Samuel Xavier. Um passe muito bom pro Senna fazer o gol. Então isso aí a gente tem que destacar, de positivo. Outro que, dentre a falta de qualidade dele, intimidade com a bola, que me irritou pouco, Thiago Santos. Foi a surpresa, né, da escalação do Renato. Já vou falar da escalação já direto, que a gente já emenda em mais um jogador que entrou e eu gostei da partida dele. Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Freitas e René, estou lá. Thiago Santos, Martinelli e Nonato. Arias, Everaldo, Serna. Ou Arias, Serna e Everaldo. Depende de como você vai armar o time. O centroavante geralmente é o último nome, mas enfim, estou me enrolando. René fez uma partida segura, principalmente no primeiro tempo. Desarmando muito, correndo muito. É irreconhecível essa versão fluminense do René. Porque no Inter era um lateral que era muito merdeiro, um jogador que focado na defesa e fazia muita cagada. E no Fluminense pouquíssimo a gente se viu isso. Mas continuo achando um jogador que não é confiável na minha visão. Enfim. Thiago Santos também é outro jogador que eu não acho confiável, é muito ruim, muito fraco tecnicamente. Mostrou fraco tecnicamente. Principalmente ele e o Freitas, assim, muita deficiência técnica. Principalmente no segundo tempo, que o Fluminense foi mais pressionado, o Inter foi mais para cima, mas conseguiram não levar gol. Isso aí a gente tem que destacar. Mas, ponto fora da curva na minha visão, essa partida de hoje, mas infelizmente vão ter sequência. Partida boa do Nonato, partida ok do Martinelli, eu acho que eu não consigo destacar, tirando um jogador que realmente mata todas as jogadas praticamente, eu não consigo dizer que o resto foi ruim. Áreas partida boa, consistente, poderia ter sido um pouco melhor, mas foi consistente. A partida do Serna gostei muito também, fez o gol, correu muito, se doou, mas erra demais, né? Enfim. Mas gosto muito, sou um fã de Kevin Serna. E Everaldo, pior em campo. Pra mim, realmente foi um jogador que destoou. O Freitas é horroroso, mas ele tentou e conseguiu acertar alguns lançamentos, alguns lances. Não teve erro tosco. O René idem e o Thiago Santos idem.
Mas o Everaldo é matador, cemitério de jogada, gente. Tem uma na ponta direita ali, que era só ele ter calma, tranquilidade, ele te chutou. Um vexame, Everaldo. Gente, não aguento mais esse dado no ataque do Fluminense, não aguento mais. É inacreditável, que contratação horrorosa, a gestão do Fluminense, meu Deus do céu. Enfim, segundo tempo ele bota Lima, antes tira o Thiago Santos, eu achei ruim, o Inter já vinha pressionando, segundo tempo volta, né, com o Fluminense tendo a bola no princípio, o Roger vai mexendo, o Inter vai melhorando. Com a melhora do Inter, o Fluminense não conseguiu sair. Eu acho que se ela fizer um recorte de 20 minutos, sei lá, a partir dos 15 até os 35 do segundo tempo, deve ter tido 80% de posse de bola o Inter. Uma insanidade. Mas muito encaixotado, o Renato tentou botar o Lima para tentar reter mais a bola no meio campo, não deu certo, o Lima não fez nada nesse período. Aí depois ele mexe mais uma vez, bota Paulo Serna, Paulo Baia e Guga. O Samuel Xavier já vinha sentido, como eu digo, o Samuel Xavier não aguenta o jogo inteiro, apesar de hoje ele ter fisicamente ter conseguido entregar mais, mas não dá. O Samuel Xavier é um jogador que não consegue terminar os jogos. Então por isso que eu acho que deveria ter uma desmamada logo para o Guga entrar no time. Enfim, aí depois disso o Fluminense consegue, enfim, um escape. Bola do Arias para o Paulo Baia, que entrou. Continuo falando mal, continuo dizendo que não é útil na minha visão por um longo prazo. Não gosto do jogador, mas fez o gol. A gente vai falar das circunstâncias do gol. Chutou, desviou em 2 jogadores do Inter e o goleiro frangou? Sim, ok. Mas só faz gol quem chuta. E se fosse o Everaldo, fatalmente a bola não entraria, porque o Everaldo, além de tudo, é azarado. Enfim, o Paulo Baia fez o segundo gol, aí o Fluminense mata o jogo, o Inter entregue, tenta arrumar uma bola aérea, o Inter forçando bola aérea, mas parece que, não sei se a bola aérea do Inter não é boa, ou se hoje não funcionou, o Inter não conseguiu. Tentou jogar aquela cavadinha para a costa da zaga, errou quase todas. Tentou jogar de um para um, acho que o Gustavo Prado também, ele tentou, mas não deu certo. Teve um lance com a Aguirre, que ele dribla o Serna, mesmo assim o Inter não consegue fazer o gol. Então, nada deu certo pro Inter, e não falar que tudo deu certo pro Fluminense, que se tudo der certo, o Fluminense fazia 3-4-0. Mas conseguiu ser efetivo, o Fluminense conseguiu produzir e fez um bom resultado. Guga entrou só para fazer a cobertura, como eu disse. Aí no final, depois que fez os 2-0, o Paulo Baia entra o Ganso e o Ignacio só para não ter jogo, só para enrolar. O árbitro foi até econômico, deu mais 5, achei que ele ia dar mais 8. Mas eu acho que ele viu que o jogo já tinha ido pro Beleléu, o Inter já tinha perdido o jogo. Eu acho que ele meio que já deixou para lá. Vou pegar as estatísticas aqui. Do primeiro tempo acho que foram boas, tá? Viu? O Fluminense finalizou mais no primeiro tempo. Só que no segundo tempo foi a diferença. 12-2 finalizações. O Fluminense acertou o alvo nas 2 vezes e fez um gol. Então, dessa vez, a sorte caminhou com o Fluminense hoje. Tal qual acho que ela caminhou no jogo do Corinthians. Faltou no jogo do Atlético Mineiro. E inexistiu no Botafogo. Enfim, o Fluminense tem 20 pontos agora. O Fluminense fez uma atuação assim boa para dar moral aos jogadores com moral. O Fluminense agora só joga no dia 17 contra o Borussia Dortmund. É agora. Chegou a hora. Não tem mais para onde fugir. Não tem desculpa, não tem mais nada. É agora tentar fazer uma janela decente, trazer jogadores que somem não só para o Mundial, mas também pro resto do ano. Porque o Fluminense está em 5º lugar com 20 pontos. Está a 2 pontos do Palmeiras e a 3 pontos de Cruzeiro e Bragantino. E a 4 pontos do Flamengo. Título dificílimo, acho difícil. Mas eu acho que o Fluminense tem que almejar esse G4. E tá perto. Tá perto. Pelo que eu sei, acho que só perdeu uma das últimas 10. Acho que foi de jornada estatística, então se estiver errado, eu perdi. Mas enfim. O Mamelodi perdeu a final. O Borussia está sem jogar um tempo. O Hyundai, perdão, não sei. Mas eu acho que não é mais o time que fez em que estivesse lá. Mas de qualquer forma, 9 minutos e 15. É isso, galera. Até o Mundial, ou até alguma notícia de contratação, ou até alguma coisa pra gente se iludir com o Fluminense. Mas é isso. Deixa o like, se inscreve aí, repetindo. Até, quem sabe, quando, não sei. Dia 17, certamente. Mas não sei se vai antes. Tomara que seja antes. Então é isso, galera. E só uma estatística, né? Não lembro desde quando, mano. Assim, jogo do Fluminense, ou no meu aniversário depois, é derrota ou empate. E dessa vez, o Fluminense vence. Enfim, vence. Nem lembro quando foi a última vez. 21, acho que empata com São Paulo. 22, perde pro Juventude. Não, perde pro Juventude não.
Perde pro Flamengo, se eu não me engano, ou pro Juventude. Agora me confundi, mas também não vence. Acho que é pro Juventude. É, pro Juventude. E 23, eu não lembro. 23 perde pro. Meu Deus do céu, pro Strongest. 24 perde também. E 25 volta a vencer. Então é isso, galera. Abraço, um beijo e felicidade. Que o tempo de sorrir está voltando. Nada tá ótimo e nada tá péssimo, mas pelo menos o resultado tá vindo e a atuação melhorou. Fora de casa, o Fluminense é isso. Vamos ver como é que vai ser contra o Borussia. Espero me iludir, quero me iludir, estarei nervosíssimo nesse jogo. Mas é isso, galera. Até a próxima. Valeu!